Salve, salve, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso da segunda série do ensino médio. Pessoal, que nós estamos agora chegando nas nossas retas finais aí com relação ao nosso estudo de termologia. Nós temos que falar sobre a primeira lei da termodinâmica, a segunda lei da termo, mas entre a primeira lei e a segunda tem um tópico que é a parte de trabalho e variação da energia interna. Então, 3 aulinhas, essa, semana que vem e a próxima, e assim nós encerramos a nossa termo e vamos passar para outro tópico, beleza? Bom, pessoal, seguinte, a primeira lei da termo, eu sempre explico para o meu aluno de uma forma na qual, antes de eu começar a discutir fisicamente a primeira lei da termo para um gás, eu vou explicar a ideia para o nosso corpo humano, certo? Por quê? O que a primeira lei da termo nos fala? Ela fala a respeito de como que se comporta energeticamente uma estrutura do gás. A energia para um gás. Certo? E aí você pensa assim, bom, como assim a energia para um gás? Bom, a ideia é a seguinte, é você entender o que acontece energeticamente quando um gás recebe energia ou quando ele doa energia. O que acontece com ele ao receber energia ou a doar energia? Bom, vamos primeiro discutir isso no nosso corpo, certo? Vamos pensar no seguinte, vamos pensar numa lógica bem simples. Você comeu e logo você fez uma ingestão de energia no seu corpo. Então você teve uma entrada de energia no seu corpo. Entrada de energia, certo? No seu corpo, isso no seu corpo. Depois a gente fala sobre uma estrutura gasosa. Cara, o que acontece com essa energia que entra no seu corpo? Galera, essa energia que entra no seu corpo, ela é destinada a 3 coisinhas apenas. 3 coisas. Bom, a primeira é você pensar no seguinte: ela vai ser gasta essa energia em processos metabólicos, em manter a sua temperatura, em uma atividade física, em seu cérebro trabalhando, produzindo descargas elétricas. Então, ele vai gastar essa energia, parte dela, quando você come essa energia, você insere essa energia no teu corpo, né, com a comida, parte dessa energia você gasta ela, certo? Então você vai fazer um gasto, e esse gasto aqui, pessoal, ele vai ser de formas variadas. Vamos imaginar um gasto mecânico, e vamos imaginar um gasto no qual, sei lá, é via uma atividade física, via você se movendo, beleza? Então parte dessa energia é o gasto de forma mecânica, certo? Ok? Mecânica. Gasto mecânico, beleza? Aí, o que mais? Bom, a outra parte dessa energia, o que acontece? Ela armazena no seu corpo lá, ó, na gordura. Então, o teu corpo gasta parte dessa energia, a outra parte dessa energia que sobra, o teu corpo armazena lá na forma de gordura. Então, é por isso que a gente discute, né? Ah, se comer demais, o que acontece? Você vai engordar, obviamente, porque parte dessa energia você gasta e parte dessa energia você armazena. Armazena, certo? Beleza. E tem mais um destino para essa energia. O que acontece é o seguinte: quando você come, por exemplo, uma fruta, quando você come salada, quando você come algo que possui fibra, o teu corpo ele não consegue digerir aquela fibra, ele não consegue transformar aquela fibra em algum tipo de energia no teu corpo. Então, como ele não consegue simplesmente pegar aquela energia que está disponível naquela fibra, porque o teu corpo não consegue digerir aquilo, diferente, por exemplo, uma vaca que vai conseguir digerir aquilo, cara, aquilo lá você vai ter que, ó, mandar para fora. Então, parte dessa energia você rejeita lá, você faz cocô, você faz xixi, enfim, eu vou colocar aqui cocô, certo? Beleza. Você põe para fora esse negócio. Então, você comeu, parte você gasta, parte você armazena, parte você não consegue aproveitar e teu corpo joga para fora, beleza? É essa a ideia. Agora, o que acontece com um gás? Bom, o gás acontece exatamente a mesma coisa, só tem um detalhe diferente. Cara, gás não faz cocô, né? Então, o que acontece? Quando você fornece energia para um gás, o que acontece com ele? Essa energia que entra no gás, parte dela é aproveitada para algum tipo de processo mecânico e parte dela é armazenada no gás. É isso. A sua primeira lei da termo, ela fala apenas isso. A energia que chega no gás, ela é convertida em um processo mecânico e outra parte é convertida em armazenamento de energia. A nossa questão é entender o que esse processo mecânico significa e o que esse armazenamento significa. Então, pessoal, vamos direto agora ao nosso ponto. Bom, a gente está falando
da nossa primeira lei da termo. A primeira lei da termo, ela fala sobre um princípio básico sobre a conservação da energia. A gente está entendendo o seguinte, que o gás, quando ele recebe energia, essa energia tem um destino que vai ser ou algo mecânico ou algo armazenado, certo? Então existe uma conservação dessa energia, certo? É legal a gente observar que essa primeira lei da termo, ela é trabalhada para gases, tá, pessoal? Para estruturas gasosas, não para qualquer tipo de estrutura, beleza? Aí o que que acontece? Quando você fornece calor para um gás, quando você fornece energia para um gás, a gente sabe que parte dessa energia será gasto em algum processo mecânico. Então ela vai ser destinada a um processo mecânico. Então esse gás vai fazer o quê? Ele vai ter algum tipo de movimento, galera. Processo mecânico, movimento. Certo? Esse movimento vai ser de qual forma? Se você fornecer energia para um gás, a tendência de movimento do gás será qual? Será uma tendência de movimento de expansão, será uma tendência dele tentar aumentar o seu volume, ou seja, esse movimento será numa tendência de se expandir ou expansão, certo? Ele aumentar o seu volume porque ele recebeu aquela energia. A gente costuma falar que quando o gás se expande, a gente fala que ele realizou algum tipo de trabalho, porque foi ele que forçou o ambiente externo para conseguir se expandir. Então a gente vai dizer que ele realiza o quê? Trabalho, certo? Mas a energia que ele recebeu nem sempre ela é gasta pelo gás. Às vezes essa energia é simplesmente armazenada por esse gás. Armazenada. E aí você pergunta, tá, se o gás armazena essa energia, ela armazena como? Nós armazenamos na forma de gordura. E o gás? Ele armazena pela temperatura dele. Ele armazena pelo aumento da vibração molecular da estrutura dele. Então a gente vai dizer o quê? A gente vai dizer que esse gás, quando ele armazena energia, ele armazena como? Esquentando, aumentando a sua temperatura. Aquecendo. O que que você tem que entender dessa nossa ideia aqui? Você tem que entender que quando um gás sofre um processo termodinâmico no qual é fornecido energia para ele, ele tem duas tendências clássicas. Uma, se expandir, outra, se aquecer. São essas duas tendências que o gás tem. Fornecer o calor, a tendência é se expandir e aquecer, certo? Sempre ele se expande? Sempre ele se aquece? Nem sempre. Às vezes eu posso dizer que o calor fornecido se converteu exclusivamente em um processo de expansão e esse gás nem esquentou nesse processo. Ou, às vezes, você pode pensar que esse calor fornecido gerou apenas um aquecimento nesse gás, ele apenas armazenou energia e ele não conseguiu se expandir. Então a gente vai ver que essa energia que ele recebe, às vezes se destina exclusivamente a um dos processos, uma expansão, às vezes se destina apenas ao outro processo, que seria um aquecimento. E a gente vai discutir essa situação. Nós vamos dizer o seguinte: quando ele armazena energia, quer dizer que a energia dentro dele aumenta. Então você vai ter um aumento da energia dentro dele, da energia que eu vou chamar de interna, certo? O aumento da energia interna. Beleza. Agora, galera, o que que acontece quando esse gás cede calor? Quando ele fornece energia? Aí o processo é o contrário. Bom, se quando ele recebe calor, ele tende a se expandir e ele tende a esquentar, quando ele cede calor, é exatamente o contrário. O comportamento de movimento dele, ao invés de ser um movimento de expansão, será o movimento de contração. Ele vai ter uma tendência de contrair o seu volume, de reduzir o seu volume. Contração. Certo? E nós vamos entender que quando o gás está sofrendo essa contração, quando ele está reduzindo o volume dele, isso quer dizer que o meio externo está espremendo esse gás. Então a gente vai dizer que ele não realiza trabalho, em sim que ele recebe trabalho do meio externo.
certo? E o que acontece quando um gás fornece energia na forma de calor para o ambiente? Uma das tendências é ele contrair. E a outra tendência é o quê? É esse gás justamente perder a energia que ele tinha armazenada dele. Ou seja, que ele tenha uma perda de energia. Perda de energia interna. Se antes ele armazenou, ganhou mais energia dentro dele, agora ele está perdendo. E isso vai causar o que nesse gás? Vai causar um resfriamento. A temperatura dele vai reduzir. Ele vai resfriar. Certo? Então a gente diz que ele vai ter no invés de aumento, uma queda na energia interna. Queda na energia interna. Certo? A ideia em si não é muito complexa, né? A ideia de você compreender energeticamente essa estrutura. É por isso que a equação ela é dada da seguinte forma, ó. Esse calor que nós temos aqui, ó, esse calor aqui, ó, nós vamos simbolizá-lo pela letra Q. Espera aí que eu não peguei a cor aqui. Aqui, pela letra Q. Pela letra Q, certo? Aí, esse trabalho que nós temos aqui, ó, esse trabalho, nós vamos simbolizá-lo pela sigla tal. Ou alguns professores usam W maiúsculo, que é de work, certo? Então aqui o trabalho, ok? E esse aumento da energia interna ou queda da energia interna, como é uma coisa que está mudando, é uma variação, eu vou chamar esse cara de ΔU, onde ΔU é a variação que você tem na energia dentro de você, na energia interna do seu corpo. Aqui, no caso, na energia interna do gás, certo? Então, a ideia é a seguinte, a equação ela se estrutura da seguinte forma. O calor que um gás recebe se destina ao quê? A um processo de trabalho, que pode ser uma expansão ou uma compressão, ou uma contração, perdão, ou é uma variação da sua energia interna. Tem que lembrar que essa equação aqui ela nos propõe uma situação na qual você pode pensar que esse calor foi exclusivamente destinado ao trabalho ou que esse calor foi exclusivamente destinado à variação da energia interna, certo? Claro que para você saber disso, a questão, o teu exercício, ele vai ter que sugerir isso acontecendo, certo? Então, galera, como que o exercício sugere uma situação em que ele fala assim, o calor se destina exclusivamente ao trabalho, o calor se destina exclusivamente à variação da energia interna? Bom, para a gente entender isso aqui, galera, eu vou dar uma sequência pensando na seguinte ideia. Eu vou copiar essa minha tela aqui, copiar essa minha tela e vou colar ela novamente. Eu vou fazer aqui ela novamente. Aqui, opa, não é uma foto que eu tenho que colocar. Colar. Ok. Beleza. Certo. Ok, agora sim. Bom, qual que são as nossas transformações que são especiais? Ou seja, como que o teu exercício vai falar para você assim, viu, mano? Ó, o calor que ele recebeu se destinou exclusivamente ao trabalho. Como que ele especifica isso em um exercício? Como que ele especifica em uma situação que o calor se destinou exclusivamente ao trabalho? Bom, serão 3 transformações na qual você vai ter um comportamento diferenciado. Bom, a primeira, a segunda e a terceira. A primeira transformação é o que eu vou chamar de transformação isotérmica, que inclusive é o assunto da nossa aula passada. Ok? E que eu tirei uma aula para comentar sobre isso. O que era uma isotérmica? A isotérmica era aquela na qual você não tinha variação da temperatura, ou seja, era uma situação que a temperatura que você tinha no início era igual à temperatura que você tinha no final. Ou seja, galera, quando ele está falando que é uma isotérmica, ele está querendo dizer assim, ó, você está fornecendo calor para um gás, só que num processo isotérmico. Isso quer dizer o quê?
Isso quer dizer que esse gás não pode estar aquecendo. Aquecendo, ele não vai estar em hipótese alguma. O que vai estar acontecendo então com ele? Ele vai estar se expandindo. Então a gente vai entender que em uma isotérmica, como a temperatura não pode mudar, a gente vai entender que o calor ele se destinará exclusivamente a quem? Ao fator trabalho, certo? Ou seja, o calor fará você ou se expandir, e um ceder calor vai fazer o quê? Você simplesmente se contrair, certo? Ou seja, todo o processo isotérmico, calor e trabalho são numericamente iguais. Ou seja, se você está fornecendo calor num processo isotérmico, você está se expandindo. Se você está retirando calor de um gás em um processo isotérmico, não tem como ele resfriar, ele vai estar o quê? Se contraindo. Beleza? Então ele vai usar um termo isotérmico para você falar: opa, peraí, daquelas meus dois destinos possíveis, um deles não pode acontecer, que é o aquecimento ou o resfriamento. Falou em isotérmico, exclui essa possibilidade. Qual é o outro processo? Galera, o outro processo é o isocórico. Isocórico. O que era o isocórico? A aula passada, galera. No isocórico, aí o volume que você tem no início é igual ao volume que você tem no final. Isso quer dizer o quê? Bom, se o volume que você tem no início é igual ao volume no final, quer dizer que o gás não pode se expandir ou ele também não pode se contrair. Ou seja, esses dois processos estão excluídos das possibilidades. E aí o que acontece? Todo o calor que é fornecido ao gás é transferido apenas ao quê? Ao seu processo de aquecimento. Ou, se você estiver retirando o calor desse gás, tirando a energia dele, o que esse gás vai estar fazendo? Ele vai estar esfriando. Então, no seu processo isocórico, aí o volume não pode mudar. Consequentemente, o calor se destina exclusivamente a quem? A variação da sua energia interna, num processo de aquecimento ou num processo de resfriamento. Beleza? E existe um outro processo ainda, uma outra transformação especial. E essa transformação eu não comentei na aula passada, que é a transformação adiabática. Transformação adiabática. Nessa transformação adiabática, aí o que está acontecendo? Eu estou excluindo quem? A possibilidade de fornecer calor para a estrutura ou a possibilidade de tirar calor da estrutura. Aí eu estou excluindo essas possibilidades. Então, nessa situação, a gente vai dizer que não há troca de calor na adiabática. Ela não é uma situação que o volume é constante ou a temperatura é constante. É simplesmente uma situação que o gás está isolado dentro, por exemplo, de uma garrafa térmica, e aí ele não consegue fornecer calor para o ambiente externo e tampouco ele consegue receber. Ou seja, nesse caso, o calor é igual a zero, certo? E aí o que acontece com um gás quando ele está sofrendo um processo adiabático? Cara, quando ele está sofrendo um processo adiabático, você fala assim, tá, tu não está fornecendo calor para esse gás. Beleza. Tá. Mas aí, esse gás ele pode estar se expandindo, esse gás pode estar esquentando, esse gás pode estar se contraindo, esse gás pode estar se resfriando. Mas qual que vai ser a tua análise? Vai ser assim, ó. Você vai pensar, bom, quando eu fornecia energia para um gás, ele gastava energia se expandindo. Beleza. Agora vamos imaginar um processo adiabático. Um processo que você não está fornecendo energia na forma de calor para ele. Mas, de alguma forma, esse gás está se expandindo. Aí tu vai falar, tá, esse gás está se expandindo. Mas ele não está recebendo energia de ninguém. Então ele está tirando energia da onde para conseguir se expandir? Ele está tirando energia dele mesmo. Então o que acontece num processo adiabático? Se o gás está se expandindo, vamos anotar aqui, ó. Se o gás está se expandindo, ele está fazendo uma expansão. Isso quer dizer que para ele conseguir se expandir, ele gasta energia. Mas ele não está recebendo energia do meio externo. Então ele tem que tirar dele mesmo. Então o que acontece com esse gás quando ele se expande? Esse gás, ele vai esfriar, ele resfria. Ele tira energia dele mesmo, tá? Agora, e se esse gás estiver comprimindo? Comprimindo. Ou seja,
ele esteja reduzindo o seu volume. Isso quer dizer que tem alguém espremendo esse gás, ou seja, isso quer dizer que tem alguém fornecendo energia desse gás para ele conseguir comprimir. Aí tu pensa, pô, se ele está recebendo energia de alguém e ele não está mandando essa energia embora para o ambiente, ele não está trocando calor com o ambiente, quer dizer que essa energia fica dentro dele. Ou seja, isso quer dizer que ele vai o quê? Ele vai aquecer. Certo? Então você vai ter que lembrar, ó, quando o processo for isotérmico, calor e trabalho serão iguais. São duas possibilidades. O calor proporcionando uma expansão ou ceder calor proporcionando uma contração no corpo. Beleza, isso no isotérmico. No isocórico, aí o que acontece? Não pode expandir, não pode contrair. Ou seja, o calor se destina apenas a aquecimento. Ou, se você retirar energia na forma de calor, ele resfria. E por último, o teu processo que é o adiabático. Qual que é a sacada do adiabático? Não tem troca de calor com o ambiente externo. Ou seja, se ele está se expandindo, ele está gastando energia para fazer isso. Ele está tirando da onde? Dele mesmo, certo? E aí ele resfria. Cara, eu sempre falo para meus alunos, o processo adiabático, e tem uma situação no nosso dia a dia que a galera pratica hoje em dia, não é tão seguro fazer isso, mas bastante gente faz. Correr de manhã em jejum. Por que as pessoas correm de manhã em jejum? Cara, obviamente que aquela pessoa que está correndo de manhã em jejum, ela quer emagrecer. Mas qual que é a lógica física disso? A lógica física é, você não comeu nada, então você não ingeriu energia no teu corpo, você não fez nenhuma inserção de energia no seu corpo. Beleza. Aí tu sai para correr, tu sai para fazer movimento. Ok, você gasta energia nesse processo. Aí tu fala assim, tá, beleza. Eu tô gastando energia enquanto eu tô correndo, mas eu vou tirar essa energia da onde? Cara, não tem alimento na tua barriga, você não comeu nada, você não tem da onde tirar aquela energia. Então você vai tirar da onde? Você vai tirar de você mesmo, você vai tirar da tua fonte de gordura. E aí você vai emagrecer. Então muita gente pratica isso, inclusive, não é uma atividade errada de você fazer, desde que você faça isso com acompanhamento coerente, tá? Então os caras vão fazer isso, cuidado, não dá para você pegar, acordar de manhã de jejum e decidir fazer 15 quilômetros, 20 quilômetros, porque aí é muito gasto energético, você pode ter um problema de saúde considerável, mas assim, em pequenas escalas, acompanhado com um nutricionista, ok, não tem problema nenhum, bastante gente faz isso e os resultados são bem legais, beleza? Então, pessoal, olha só, a ideia da primeira lei da termo é essa, é você compreender energeticamente o que acontece com o gás. E é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham entendido a nossa temática. Vai ter uma listinha de exercício com algumas aplicações numéricas com relação a essa situação. E a gente continua na nossa próxima aula. Só uma coisinha a mais aqui que nós vamos ter em detalhes são questões envolvendo sinais, que é o seguinte, ó. Quando o calor for positivo, é porque você está recebendo calor, certo? Quando você está se expandindo, o trabalho é positivo, você está se expandindo, aumentando o seu volume. E isso, quando o teu ΔU é positivo, é porque você está aquecendo, certo? Então você vai ter sinais para esses caras. Nessa minha primeira tabela, os caras positivos. Na minha segunda tabela, os caras negativos. Se você está fornecendo calor, isso quer dizer que você está perdendo energia na forma de calor. Beleza? Então, tabelinha com sinais e aí os nossos exercícios. Forte abraço a todos e até a nossa aula de exercícios.